Aqui estamos, querido irmão, querida irmã, para nosso programa Em Comunhão. Um momento importante para todos nós, em que toda semana nós nos debruçamos sobre um assunto, um tema e procuramos refletir junto com os nossos convidados para fazer você conhecer um pouco mais certas dimensões da nossa fé, da nossa vivência, da nossa missão no mundo. E é com alegria que nós, redentoristas, neste mês celebramos uma festa muito importante, porque é aquela festa que nos dá o nome de redentoristas. É a festa de Jesus, nosso Santíssimo Redentor. E eu queria que você celebrasse conosco, ao menos se lembrasse de orar, de rezar junto conosco. E tenho alegria então de poder apresentar a vocês aqueles que vão conversar com a gente, vão nos ajudar a realizar esse programa. Em primeiro lugar, a alegria de ter aqui a querida irmã Érica, mensageira do amor divino. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, Padre Ulisses. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, neste programa, conversando contigo, com todos os telespectadores da TV Aparecida. É sempre muito gostoso. Isso. A irmã Érica, minha gente, ela é redentorista, faz parte da família redentorista, né, Érica? Com certeza. Fundada por um redentorista também, Padre Eduardo, e é todo um grupo de mensageiras que estão aí. São muitas outras congregações que são ligadas a essa espiritualidade de Santo Afonso, porque ela é bonita demais. Mas também tem a grande alegria de ter aqui online o Padre Paulo Sérgio Carrara. Seja bem-vindo, Padre Paulo Sérgio. Olá, Padre Ulisses, irmã Érica, uma alegria poder participar desse programa em comunhão, falando do Santíssimo Redentor, para todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida que nos acompanham aí pela TV Aparecida. Muito bom estar aqui, poder conversar sobre um tema tão importante para a nossa espiritualidade e para a vida também, de todos os cristãos, que é a redenção. Então, Padre Carrara, ele trabalha como coordenador, formador do nosso grupo de teologia, é professor de teologia também, é diretor do Instituto de Teologia, não é mesmo, Carrara? Eu acho que acertei todos os títulos. É isso mesmo, Padre Ulisses. Sou formador da comunidade de teologia, de uma comunidade do Juniorato Redentorista, em São Paulo, e sou professor de teologia e diretor do Instituto São Paulo de Estudos Superiores, ITESP. E você tem uma especialização em teologia, não é mesmo? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade aí de ir para Roma fazer mestrado em teologia da espiritualidade, depois voltando, fiz doutorado em teologia, junto com os jesuítas na FAGE, em Belo Horizonte, e ano passado meio que completei aí a minha formação teológica, fazendo também um pós-doutorado em teologia lá na FAGE. Minha gente, nós estamos muito bem servidos, que bom, né? Mas não é só para refletir, não, nós vamos cantar também a nossa espiritualidade. Aí nós convidamos o nosso organista do Santuário Nacional, já há muitos anos, que já está tão enfronhado no nosso mundo redentorista, num certo sentido é um redentorista também, que é o querido Silvio Lino, músico e organista do Santuário Nacional. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, Padre Ulisses. Que bom, obrigado. Viu? E eu vou pedir para você, de início, você vai abrir o programa. Cante para nós alguma coisa já composto pelo Padre Pelaquim, não é? Sim, nós vamos cantar. Então, o Redentor te chama, né? O Redentor te chama pelo nome. Propaganda vocacional também. Exato, já convidando mais gente para ser redentorista. Vem comigo, vem amigo, vem comigo, vem amigo, vem. Quem segue o meu caminho precisa abandonar seus pais e seu dinheiro. Se quer comigo andar, não andará sozinho, sem medo de errar. Terá um companheiro, com ele a caminhar. Não andará sozinho, sem medo de errar. Terá um companheiro, com ele a caminhar. Vem comigo.
escute o seu apelo, disposto a caminhar. O Redentor te chama pelo nome, mas nós vamos conversar um pouco mais sobre a espiritualidade do Santíssimo Redentor. E é importante que a gente perceba, o lema da congregação foi tirado do Salmo 130, copiosa apudeum redemptio. Junto dele, junto a Jesus Redentor, é copiosa, é abundante a nossa redenção. Eu gostaria que você pudesse olhar e decorar esse pequeno versículo do Salmo 130 que a gente vai apresentar para você agora. Minha alma anseia pelo Senhor, mais que as sentinelas pela aurora, sim, mais que as sentinelas pela aurora. Israel, põe em Javé tua esperança, porque em Javé está a misericórdia e nele copiosa redenção. É do finalzinho desse versículo que está o lema da congregação. Nele, copiosa redenção. Padre Paulo Sérgio Carrara, de onde vem, qual é a origem dessa espiritualidade que cobre, digamos assim, toda a inspiração da nossa vivência, da nossa missão de redentoristas? Eu acho que a origem dessa espiritualidade redentorista vem exatamente, poderíamos dizer, do mistério pascal de Cristo. Sim. Nós podemos nos lembrar que Santo Afonso, ele, no seu livro mais importante, Prática de Amar a Jesus Cristo, ele apresenta vários motivos pelos quais devemos amar a Deus. E o primeiro deles é a própria criação. Deus criou o ser humano por amor, Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele e para que vivessem todos em comunhão entre si. Mas essa comunhão com Deus foi perdida pelo pecado. Mas Deus, claro, ele não deixou de amar o ser humano, não deixou de desejar salvar o ser humano. E ele, então, na pessoa do seu filho, ele se encarna. Então, a encarnação para Santo Afonso é o segundo motivo pela qual nós devemos amar a Deus. Ou seja, Deus se tornou um de nós. Nós conhecemos o amor de Santo Afonso, a espiritualidade do presépio. Deus que se faz criança, que se faz menino, que assume a condição humana e a assume desde a pobreza, desde a simplicidade, porque, como nos diz Paulo, ele assume a condição de servo, a condição de escravo. Então, Santo Afonso, claro, ele, diante desse mistério, se admira, porque constata que o amor de Deus pelo ser humano é infinito, não tem limite, porque ele chega ao ponto de assumir a nossa condição para viver a nossa vida e para nos salvar desde essa condição. E o terceiro motivo é propriamente o mistério pascal, a paixão de Cristo. Ou seja, a paixão de Cristo resume toda a vida de Cristo, porque toda ela foi vivida para a salvação do ser humano. Jesus, o tempo todo, ele se oferece ao Pai pelo ser humano e ele, claro, através da pregação do reino de Deus, ele mostra em que consiste a salvação e convida o ser humano para entrar nesse reino através da conversão. Mas o mistério pascal, a paixão, sintetiza tudo isso, porque a obra de Jesus ela foi recusada, rejeitada pela liderança da época. E aí, na cruz, Jesus se oferece inteiramente ao Pai, ou seja, ele sintetiza toda a sua vida aí nesse gesto de oferecimento de si mesmo ao Pai pela humanidade. E o Pai acolhe, esse sacrifício do Filho, inclusive ressuscitando e tornando Jesus, então, a salvação de toda a humanidade. Por isso que nós dizemos que a salvação vem da cruz. Por quê? Porque ele é a síntese de toda a vida de Jesus. Certamente. E aí Santo Afonso, então, devoto da paixão de Cristo, consciente da grandeza do amor de Deus,
ele funda uma congregação com esse titular, né, o Santíssimo Redentor, até porque o redentorista é chamado a ser aí continuador de Jesus, anunciando a redenção. Você me fez uma síntese assim que quase que leva todo o nosso programa, mas é tão importante, não é mesmo, Carrara? Perceber que por detrás de tudo, Santo Afonso enxerga o quê? O amor, aquilo que a gente chama de ágape, né? Um amor que se doa, que se entrega. Ele foge totalmente de outras concepções, como de Santo Anselmo, tem que reparar uma ofensa feita a Deus. Nada disso, né? Ele coloca, não é que Deus... Exatamente. Deus amou tanto o mundo, ali, São João capítulo 3, versículo 16. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único. Quer dizer, Deus extravasou, foi além de todas as medidas, ou como dizia Santa Afonso, louco de amor pelo ser humano, que é capaz de dar a própria vida por nós, né? Como que isso repercute, irmã Érica, nas mensageiras do quê? Do amor divino. Como que essa espiritualidade da abundante redenção chega na inspiração da fundação da sua congregação? Justamente, a nossa congregação, nós temos como fundador um redentorista, um missionário redentorista da província de Campo Grande, né, no sul, que é o Padre Eduardo Henrique Moriarty. Ele é norte-americano, natural de Boston, e ele veio para o Brasil como missionário, né? Então começou a sua missão ali no sul, e depois ele veio para Aparecida como professor de inglês no Seminário Santo Afonso. E aí ele conhece então a Felicidade de Lourdes Braga, que é a nossa fundadora, na época professora, e então, né, a partir dessa amizade, de toda a comunhão que existia entre os dois, a Madre Felici, na verdade, que teve a inspiração de fundar um grupo apostólico para continuar os trabalhos que ela já desenvolvia na linha da espiritualidade. É tão importante perceber que a espiritualidade redentorista, ela brota do coração de Santo Afonso, não tem a mínima dúvida, né? Mas ela depois vai assim se abrindo em leque e, primeiramente, a nossa congregação redentorista atinge também as irmãs que são de vida enclausurada, as redentoristas de vida contemplativa, mas depois ela se diversificou em muitas outras congregações, grupos, associações, né? E uma delas brotou aqui em Aparecida, que é exatamente as Mensageiras do Amor Divino. É importante perceber que espiritualidade é aquilo que nos move, né? Que está lá dentro da gente. Eu me lembro bem de uma missão, se não me engano, em Atibaia, em que uma amiga minha já falecida, a certa altura da missão, irmã Érica, ela chegou e perguntou assim, mas o que é que há por detrás de vocês redentoristas? Aí eu falei, o que é que há por detrás de nós redentoristas? É uma espiritualidade. É um modo de encarar a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus, né? E nesse encarar a pessoa de Jesus, que o padre Carrara já sintetizou de uma maneira belíssima, está aí essa dimensão tão grande do amor divino que se encarna, que vem até nós, né? E é muito importante, né, Carrara, que esse amor divino, ela vai chegar exatamente ao mistério da encarnação, né? Essa kenosis, essa humilhação, essa penetração tão importante. E é nisso aí que entra, Padre Carrara, o nosso Salmo 130, De Profundis, lá das profundezas. Como é que você comentaria esse salmo exatamente dentro da espiritualidade e do qual brota o lema da congregação? Junto dele é copiosa a redenção. Eu acho que exatamente, né? Esse de junto dele brota a redenção é um salmo que expressa que Deus é o salvador do ser humano, ou seja, o ser humano finca as raízes mais profundas do seu ser no próprio Deus, Deus que o sustenta, porque Deus é aquele que lhe garante a vida, né? Se Deus tira a sua presença do ser humano, ele cai na não existência, então o ser humano subsiste, né, em Deus, e Deus é também, portanto, a salvação do ser humano, ou seja, é o fim último da vida do ser humano. Deus criou o ser humano para ele, para viver em comunhão com ele. É nesse sentido que nós, inclusive, deveríamos usar o termo
salvação. A salvação é o projeto de Deus para a humanidade, né? É o que preside, inclusive, a criação. Deus cria o ser humano para salvá-lo, ou seja, para introduzi-lo na sua vida íntima, na vida intratrinitária, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele sai de si na criação para que o ser humano possa participar daquilo que ele é. Agora, o termo redenção, que é o que nós mais usamos na congregação, tem mais a ver com o pecado. Por quê? Porque esse ser humano, desde a sua criação, chamado à salvação, ele se afastou dessa comunhão pelo pecado, pelo egoísmo, ou seja, ele deixa de se referir a Deus e torna ele mesmo o centro da sua vida. Então ele cai no pecado, porque ele cria a falta de comunhão com Deus e cria a inimizade entre os seres humanos. E aí Jesus, com toda a sua obra, né, que é a de revelar o plano salvífico de Deus para o ser humano, ele também redime o ser humano, porque ele concede ao ser humano a graça do perdão desses pecados. Quer dizer, o sacrifício de Jesus na cruz também significa o perdão de todos os pecados do ser humano. Então, a obra salvífica de Deus, que é aquela que preside a criação, ela se torna redentiva a partir de Jesus Cristo, uma vez que o ser humano se colocou numa situação de pecado, demandando um perdão, demandando uma misericórdia, e que abundantemente chega a todos nós através da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo. Sim. Então, a redenção é abundante. São Paulo tem essa expressão que acho que explica bem: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o pecado do ser humano não faz Deus desistir do ser humano, mas o faz amar de uma maneira ainda mais surpreendente, porque agora Deus o perdoa para reintroduzi-lo na comunhão com Ele. Eu acho que é tão importante, a gente percebe, né, Carrara, que nesse mistério da redenção, do de profundis, aquelas profundezas em que a humanidade vive a sua história num certo sentido, né? E essa profundeza é do nosso próprio ser, que é limitado, né? É da nossa convivência, sempre em guerra, sempre em disputa, sempre em competição. É desse egoísmo tremendo que você diz, né? E Deus querendo resgatar a gente para de novo viver a comunhão, como Deus vive na comunhão da Trindade, viver em comunhão, né? Esse ser nosso, ser povo de Deus. E creio que aí entra então a missão redentorista, né? Proclamar o tempo todo que Deus, você usou uma expressão muito bonita, né? Deus não se cansa e não desiste de amar a gente. Deus, Ele vai fazer tudo até o final dos séculos, até o final dos tempos, para que o ser humano se convença que ele é amado por Deus. E aquilo que Santa Afonso então deseja, né? Então dê uma resposta de amor. Dê uma resposta de amor. Não é simplesmente, não vou pecar, não vou fazer isso. Não, eu quero que você ame, que você se santifique, que você entre em comunhão. Eu acho que é isso que nos leva à missão, não é, irmã Érica? De ser mensageira, de ser missionário, é exatamente esse desejo que mais gente se convença de que é profundamente amada por Deus. O reinado de Deus está pertinho de você, dizia Jesus. Com certeza. Eu até estava, enquanto o Padre Carrara falava, o senhor também, eu estava pensando, eu acho que para nós, mensageiras do amor divino, nós trazemos, né, talvez duas questões muito práticas, vamos assim dizer, dessa espiritualidade, né? O primeiro acho que é o lado feminino, porque a redenção traz para nós também um lado muito feminino de Deus, né? Vamos assim dizer, Certamente. Um lado mais materno de Deus, né? Que Deus que cuida, não é à toa que Santo Afonso, não sei se Santo Afonso, mas o texto bíblico, né, que motiva também a congregação, é um texto de Lucas que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, por quê? Porque eu vim para curar aquele que estava doente, para curar os cegos, libertar os oprimidos. Sim. Então, é esse lado muito humano e, ao mesmo tempo, materno, do cuidado, da libertação, né, que é muito característico desse ser feminino.
E para nós mensageiras isso é muito forte, porque aí talvez venha a segunda parte, que é o lado muito mais concreto e prático da espiritualidade. Sim. Né? Porque a nossa missão, como mensageiras do amor divino, a dimensão primeira do nosso carisma são os retiros espirituais. Né? Sim. Então toda a parte de levar ao povo uma espiritualidade. E os nossos retiros, ele é muito didático, né? O retiro do amor divino. Por quê? Em primeiro lugar, ele tem 3 partes, o retiro do amor divino. Então, em primeiro lugar, nós anunciamos, né, àqueles que vêm ao nosso encontro a necessidade da conversão. Então, é justamente isso, de olhar para o amor de Deus, olhar a misericórdia de Deus, rever a sua história e deparar com aquilo que, né, o projeto de Deus e como que eu estou conduzindo a minha vida junto a esse projeto de Deus. Sim. Né? E aquilo que o Padre Carrara já comentava dessa dimensão do pecado, do afastar-se de Deus. Depois, a terceiro momento do nosso retiro é a cristificação. Ou seja, você olhar a pessoa de Jesus Cristo, olhar a pessoa do Redentor e se identificar com a pessoa de Jesus Cristo. Né? E depois vem a parte mais concreta ainda, que nós chamamos de eclesificação. Ou seja, de você agora, você já encontrou-se com o amor de Deus, você já encontrou com a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, então agora eu vou ser igreja. Então, eu vou manifestar ao povo também esse amor de Deus. Eu também vou irradiar o amor divino, né? Junto com a igreja, em comunhão com a igreja, no meio do povo de Deus. Então, e isso, essas 3 partes também resume toda a espiritualidade do amor divino que nós vivemos na nossa congregação, em comunhão com a espiritualidade redentorista. Né? Então, eu acho que é muito concreto, é a parte mais prática. Exatamente, né? A parte de missão que a gente faz. Né? E é importante, a gente desde criança, no seminário, a gente aprendia qual que é a nossa espiritualidade. Né? Estava até lá no altar do Seminário Santo Afonso, presépio, cruz, sacramento, Maria. Né? Repita, presépio, cruz, sacramento, Maria. Ou seja, a gente contemplar tudo isso e perceber, né, que por detrás está esse mistério de um Cristo. E Santo Afonso, né, Carrara, ele tinha uma predileção muito grande, então eu quero levar isso aí principalmente para o povo simples, pobre, humilde, que não tem vez nem voz, nem na sociedade, nem na igreja. É para esses que eu vou fundar uma congregação. Ou seja, ele coloca a congregação num serviço muito específico e muito direcionado, não é verdade? Exatamente, isso aí é uma característica da nossa congregação, porque, assim, claro, eu acho que Santo Afonso, transformado pelo amor de Deus, porque, evidentemente, Santo Afonso é alguém que fez uma experiência muito profunda do amor de Deus em Cristo, uma experiência que, inclusive, o transformou, o fez abandonar os tribunais nos quais ele trabalhava como brilhante advogado. Então, isso aí, claro, brotou de uma experiência muito profunda. Mas, ao fundar a congregação, Santo Afonso quer que os missionários levem essa mensagem da redenção abundante aos mais pobres, aos mais abandonados, inclusive aqueles mais distantes da igreja. Agora, e por que isso, né? Porque, por assim dizer, ele segue essa lógica: Deus ama mais aqueles que mais precisam do seu amor. E os que mais precisam do seu amor são os abandonados, são os esquecidos, são aqueles dos quais a sociedade não se lembra e às vezes nem mesmo a igreja. Então, Santo Afonso, que era um nobre de uma família, portanto, com posses, com títulos, com reconhecimento social, ele abandona tudo isso para ser padre, para depois fundar uma congregação e levar a boa notícia do Evangelho aos pobres e abandonados. Agora, evidentemente, Santo Afonso está sendo muito fiel, inclusive, à opção do próprio Jesus, que no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, na sinagoga de Nazaré, ele se apropriando das palavras do profeta Isaías, ele vai ser muito claro: enviou-me para evangelizar os pobres.
Então, claro, ninguém está excluído aí da mensagem da salvação, da redenção abundante, é para todos, mas os preferidos de Jesus foram os pobres. Então, a opção preferencial pelos pobres foi feita primeiramente por Jesus. E Santo Afonso quer ser muito fiel a isso. Ele quer que os redentoristas sejam mensageiros do amor de Deus manifestado em Cristo, junto aos pobres e abandonados. E ele mesmo viveu como pobre, né, Padre Ulisses? É muito bonito porque o próprio Santo Afonso se fez pobre como Jesus Cristo, né? Para servir aos pobres. Então essa é a missão da congregação e eu acho que é por isso, inclusive, que ela encontrou uma acolhida tão grande do povo e foi um carisma tão eficaz na igreja que em pouco tempo ela se espalhou aí pelo mundo todo e graças a Deus hoje estamos aí no Brasil, acho que quase em todos os estados, continuando essa missão que Santo Afonso nos confiou. Exatamente. Nós somos cerca de 600 redentoristas no Brasil, né? Mas há espaço para muito mais, viu? E trabalho não vai faltar. É tão importante perceber que Santo Afonso, sem ter falado em pecado social, no momento que ele fala de redenção e opta pelos pobres, por aqueles cabreiros esquecidos, como dizia o Padre Carrara, pela igreja, pela sociedade, né? Esses são as vítimas do pecado social, as vítimas do abandono das estruturas pecaminosas do mundo, né? E Santo Afonso não vai apenas para chamá-los a sair do pecado, ele vai para dar novamente uma dignidade a todo esse povo, né? E a gente fica maravilhado como ele fez questão de colocar as casas dos redentoristas, de tal modo que esse povo tivesse sempre uma assistência espiritual. E a assistência espiritual, ela reflete no lado psicológico da gente, ela reflete no lado físico da gente. Quando a gente cuida do espírito, as outras dimensões da nossa existência também elas se refazem, se redimem. Isso é importante. Deus vem sempre em nossa busca. E como dizia Padre Carrara, das profundezas. Ele vai lá no fundo, ele se encarna lá no fundo do poço e vai tomando o ser humano e levando consigo. É tão importante, ele se fez solidário conosco. A nossa redenção é a solidariedade divina com o ser humano. E um desejo louco, como diz o Papa Francisco, né, de que o ser humano se torne realmente humano e ao mesmo tempo se torne também, não é mesmo? Um ser fraterno, um ser solidário uns com os outros. A redenção, ela toca o ser humano, cada um, cada pessoa, mas ela toca a sociedade toda, né? Porque enquanto nós não descobrirmos o caminho de Jesus, que é o único caminho da vida em plenitude, a gente vai se debater com todas as tristezas, dores e misérias que existem na sociedade. E não há projeto que conserte definitivamente essa situação, a não ser o próprio Jesus Cristo estando conosco. Ou seja, ser redentorista, minha gente, é alguma coisa que nos leva primeiramente a sermos uma continuação, né? Eu acho que essa palavra, acho muito bonita nas nossas constituições, continuar o Redentor. Né? Esse continuar o Redentor é que nos faz muitas vezes ter uma atitude de acolhimento, de compreensão, né? Se você encontrar um redentorista querendo dar cacetada em alguém, querendo mandar alguém para o inferno, ele não é redentorista. Está usando a batina só por fora, mas não é, né? Ele tem que ser misericordioso. E é nesse sentido, então, que a gente pede a Deus que nos ajude a olhar para Maria, né? Tem um versinho de Santo Afonso que eu acho belíssimo, né? Não esqueça, Senhora, a prece constante, ó faze que eu ame quem sempre me amou, né? Tudo que eu peço a Maria Santíssima é que me ajude a dar uma resposta de amor ao seu filho, assim como ela própria conseguiu dar uma resposta total da vida, da entrega, do fiat, né? E é essa resposta que nos redime. E ela já foi redimida até antes de nascer, né, irmã? Nossa Senhora. E aí faz parte, então, da nossa espiritualidade esse velho refrãozinho que a gente faz. Presépio, cruz, sacramento, Maria, né? Esse Jesus que se dá no presépio, se encarna, esse Jesus que se entrega na cruz, esse Jesus que se faz um pedacinho de pão, este Jesus que nos dá a sua mãe por nossa mãe. É isso, minha gente, que é tão importante na nossa vida. Nós vamos continuar conversando exatamente sobre esse tema, né? E vamos encerrar aqui esse primeiro bate-papo sobre espiritualidade. Vamos continuar esse papo ainda, né?
E quero agradecer de coração já a participação do Padre Carrara, mas já convidando para o próximo programa, viu, Carrara? Com alegria. Isso. A irmã Érica também, convido você já para a gente completar essa reflexão, né? E aí pedimos ao Silvio que cante para nós. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o seu evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção.